Já mostramos aqui que o Zenfone 5 Selfie não vale a pena, e o mesmo não se aplica ao modelo Pro, que tem mais potência e muito mais armazenamento. Agora nos próximos minutos a gente vai entrar em detalhes no desempenho e na autonomia desse bom intermediário da ASUS. Vamos mostrar como ele se saiu em nosso teste de velocidade, em benchmarks, performance em jogos e tempo de uso e recarga. Sem mais delongas, vamos aos testes de bateria e desempenho do Zenfone 5 Selfie Pro. Começamos com o teste de abertura de aplicativos, que consiste em abrir uma lista padrão com 12 apps e cronometrar o tempo. O teste é feito em 2 voltas, sendo a segunda útil para mostrar como o aparelho lida com uma série de processos ativos. Você pode ver mais informações na matéria completa em nosso site. E esse modelo não foi tão mal, mas ainda não bate de frente com opções que possuem hardware parecido. A primeira volta ficou perto do tempo obtido pelo Moto G6 Play, que tem chipset bem mais modesto. E a segunda volta não melhorou tanto, apesar de ter segurado todos os aplicativos. No fim das contas, o teste levou 1 minuto e 34 segundos, 2 segundos a mais que o G6 Play e bem abaixo de outros aparelhos com Snapdragon 630 que já testamos. Curiosamente, a inferioridade do Zenfone 5 Selfie Pro fica mais evidente nos testes de benchmark. O dispositivo da ASUS consegue ficar em faixa próxima ao Moto X4, Xperia XA2 e Moto G6 Plus, mais cerca de 3.000 pontos abaixo no AnTuTu. Nos outros testes a pontuação já é mais equilibrada, às vezes superando alguns desses concorrentes, o que indica a possibilidade de a interface ser muito pesada. Um chipset econômico e bateria maior que a concorrência deve ser suficiente para um dispositivo apresentar autonomia melhor do que concorrentes parecidos, não é mesmo? Bom, foram mais de 15 horas e meia em nossa simulação de uso real, tempo parecido com o do Moto G6 Plus, que tem tela de mesmo tamanho, mas bateria menor. O Xperia XA2 e o XA2 Ultra foram bem melhor que o Zenfone, mas possuem tela menor ou bateria bem maior, então faz um sentido. O que indica a autonomia abaixo do esperado é o empate técnico com o Moto G6 Plus, que tem menos carga mesmo. O tempo de tela do Zenfone 5 Selfie Pro foi de pouco mais de 8 horas. Mas se o seu negócio é assistir vídeos, o nosso teste de reprodução, que é feito offline no MX Player, com vídeo em Full HD, deu mais de 10 horas, sempre com o brilho ajustado em 200 lux, como na simulação de uso real. Já na gravação de vídeo, o tempo é bem decepcionante. Foi um pouco menos de 4 horas captando em Full HD. A boa notícia é que o armazenamento interno não encheu. Por fim, nas videochamadas com Skype, de novo tempo baixo, passando um pouco das 4 horas e meia. No geral, os tempos são parecidos com os do Moto G6 Plus, como você deve ter acompanhado nos gráficos. E para concluir, o tempo de recarga. São 3.300 mAh, então não dá para esperar um tempo muito curto. Mesmo assim, foram quase 2 horas, tempo que o Galaxy Note 9 leva para preencher 4.000 mAh. O Zenfone 5 Selfie Pro pode ter a mesma performance de um Moto G6 Play em abertura de aplicativos e troca entre eles, mas para jogar é superior. O dispositivo da ASUS só alcançou o máximo da taxa de quadros em Subway Surfers, mas ficou bem próximo dos 30 FPS limite no Asphalt 8 e também ficou próximo do máximo em outros jogos como Clash Royale e Vainglory. E teve ótimo desempenho em Injustice 2, ficando perto de 40 FPS, assim como em Modern Combat 5. No PUBG Mobile, os 26 FPS ficam dentro da média de dispositivos intermediários nesse título, que costuma ajustar os gráficos conforme a capacidade do smartphone. O Selfie Pro rodou o jogo com gráfico suave e taxa de quadros média. A fluidez foi parecida com os concorrentes de hardware e a autonomia média foi até melhor, com 7 horas e 40, seguindo o App Game Bench, utilizado para fazer todos os testes com jogos. A ZenUI ainda é uma interface bastante pesada, o que segura um desempenho melhor do dispositivo em tarefas do dia a dia, mas pelo menos permite que jogos rodem com fluidez bacana. O Zenfone 5 Selfie Pro atende requisitos de um intermediário para jogos, então tá de bom tamanho. Quanto à autonomia de bateria, com carga maior que o Moto G6 Plus, o dispositivo da ASUS acaba ficando para trás. Mais uma vez, a otimização da ZenUI fica devendo. No final das contas, considerando a autonomia e desempenho, tanto o Zenfone 5 Selfie Pro como o Moto G6 Plus são boas opções, mas o modelo da Motorola fica em vantagem por ter preço menor. O Xperia XA2 Ultra é superior aos dois em tudo e também pode ser encontrado em Marketplace a preço mais baixo do que o dispositivo da ASUS, que aliás é o objeto dessa análise. Não é que o Zenfone 5 Selfie Pro não seja uma boa escolha, mas existem opções tão boas quanto a preço mais interessante.
Daí vai de você escolher o design que te agrada mais ou a interface que acha mais interessante. Mas aí, o que você acha? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. E aproveita para dar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. E corre para a descrição para ver link com oferta por esse aparelho e também a matéria completa em nosso site, com mais detalhes. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima!